Bom, já vimos o que são números complexos, como operar com eles. Vamos falar agora de conjugado e módulo. Bom, se você tem um número complexo z igual a x mais y, o conjugado dele, representado por um z com um tracinho em cima, é simplesmente x menos y. Ou seja, você simplesmente troca o sinal da parte imaginária. Estava positivo, fica negativo. Se tivesse negativo, a parte imaginária fica positiva. E o módulo de z é isso aqui. O módulo de z, bota o z entre duas barrinhas, como um módulo de número real. Né? Só que agora a definição de módulo virou isso aqui, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Que é basicamente a fórmula do comprimento de um vetor. Né? Se você tem um vetor de componente x, y, o comprimento desse vetor tem exatamente essa mesma fórmula. Okay? Então, pensando na representação gráfica de um número complexo, um número complexo x mais y, a gente viu que dá para representar como um ponto no plano xy, certo? O módulo desse número complexo é justamente o comprimento desse vetor. E o conjugado dele vai ser um vetor refletido aqui para baixo, certo? Exatamente a mesma coordenada real, só que a coordenada imaginária muda de sinal, então reflete de cima para baixo ou de baixo para cima. Uma relação importante entre o módulo e o conjugado é bem simplesinha a fórmula, certo? É essa aqui. Você pega um número complexo z, multiplica pelo conjugado dele mesmo, vai dar o módulo dele ao quadrado. Parece uma relaçãozinha muito simples, mas é muito importante. Vira e mexe, você está trabalhando com módulo de um número complexo, muitas vezes é conveniente pegar o módulo e reescrever em termos desse produto aqui, de z vezes seu conjugado. Essa fórmula funciona simplesmente porque, fazendo as continhas, dá isso. Pega aqui o z igual a x mais y, o z conjugado é x menos y. Quando eu multiplicar isso aqui, usando a distributividade, i ao quadrado igual a menos 1, chequem aqui com cuidado, vocês vão ver que isso aqui vai virar simplesmente x quadrado mais y quadrado, que é o módulo ao quadrado. Okay? Então, gravem bem essa formulazinha que ela vai ser bem útil. Bom, divisão de números complexos. A gente já tinha visto que se eu tenho um número complexo z igual a xy, ou x mais y, ele tem um inverso multiplicativo que é dado por essa fórmula aqui, esquisita. Ou na fórmula algébrica, isso aqui. Ok? Bom, agora que a gente tem o módulo e o conjugado, a gente pode pegar essa formulazinha esquisita aqui do z inverso e reescrever de uma forma mais simples, como o conjugado dividido pelo módulo ao quadrado. Que é justamente o que tem aqui, né? Esse numerador aqui é justamente o que a gente chamou de conjugado, x menos y. E o denominador x quadrado mais y quadrado é justamente o módulo ao quadrado, né? Ok? Então, a gente tem exatamente a mesma fórmula, só que escrita de uma fórmula um pouquinho mais simples. Ok? Mais fácil de trabalhar. Então, tá aqui. Então, inverso de um z daqui para frente, ou então 1 sobre z, a gente vai trabalhar simplesmente como sendo z barra sobre módulo de z ao quadrado, e aí não precisa mais ficar lembrando dessa fórmula esquisita aqui. Okay? Então, o inverso é simplesmente z barra sobre módulo ao quadrado. Isso dá para a gente também uma maneira fácil de fazer divisão de dois complexos. Eu quero fazer um complexo z dividido por um complexo w, divisão de dois complexos, por definição, é simplesmente o z multiplicado pelo inverso do w. Ok? Só que o inverso do w a gente viu que é w barra sobre módulo ao quadrado, né? Ok? Então, quando eu multiplicar o z aqui, vai ficar z vezes o w barra sobre o módulo ao quadrado. Só que o módulo ao quadrado, lembra que era o w vezes o conjugado, né? Então, o z sobre w acaba sendo simplesmente z vezes w barra dividido por w vezes w barra. Ou seja, a divisão pode ser feita simplesmente pegando o numerador e o denominador e multiplicando o conjugado do denominador em cima e embaixo. Okay? Então, uma maneira bem prática de fazer a divisão de dois complexos. Bom, tá aqui alguns exercíciozinhos resolvidos. Ok?
Os primeiros aqui são bem simples, é simplesmente fazer multiplicação, soma e tal. Deixar para vocês fazerem sozinhos, se tiverem alguma dúvida perguntem depois. Vou concentrar aqui nos que são um pouquinho mais complicados, ou pelo menos novos, né? Então, aqui, esse terceiro, eu quero fazer 1 sobre 4 menos 3i. Como a gente viu, para fazer uma divisão, basta eu pegar em cima e embaixo e multiplicar pelo conjugado do denominador. Se o denominador era 4 menos 3i, o conjugado é 4 mais 3i, né? Então pega isso e multiplica em cima e embaixo. Em cima eu vou ficar com 1 vezes isso, vai dar o próprio 4 mais 3i. Embaixo, 4 menos 3i vezes 4 mais 3i, faz a distributividade, ou então usa o produto notável da soma vezes a subtração. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar isso aqui. Ok? Então a resposta final ficou 4 mais 3i sobre 25, ou 4 sobre 25 mais 3 sobre 25i. Ok? Uma outra maneira de fazer, como isso aqui é simplesmente o inverso, é usar a fórmula do inverso. Ok? Então 1 sobre z, z barra sobre módulo ao quadrado. Então você vai já direto para a resposta. O z barra é o 4 mais 3i, o módulo de z ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, então você já chega direto na resposta. Ok? Só uma dicasinha, só para agilizar. Toda vez que você fizer isso aí, fizer uma divisão multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, o denominador vai acabar virando ele vezes o conjugado dele, né? Então, na verdade, você não precisa fazer distributividade nem nada. Porque você já sabe que um número complexo vezes o conjugado dele vai dar o módulo ao quadrado. Então, você já pode ir direto para o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Ok? No denominador. Outro exemplo. Ele quer fazer essa conta aqui. 3 menos i sobre menos 1 mais 2i. Isso tudo conjugado. Ok? Então a ideia é, faz primeiro a divisão aqui. Quando você tiver o resultado, aí depois você faz o conjugado. Para fazer a divisão do que estava aqui dentro, olha o denominador e multiplica em cima e embaixo pelo conjugado dele. Okay? Então o denominador era menos 1 mais 2i, o conjugado vai ser menos 1 menos 2i. Só troca o sinal da parte imaginária. Okay? Bom, agora faz essa multiplicação. Tá, de novo, numerador com numerador, faz distributividade, você vai ver que você vai obter isso. Denominador vezes denominador, eu já sei que se eu fizer a distributividade, vai dar o módulo ao quadrado desse denominador. Então, o módulo ao quadrado vai ser o menos 1 ao quadrado, vai dar 1, e 2 ao quadrado vai dar 4. Toma cuidado que não é o 2i ao quadrado. 2i ao quadrado daria menos 4. É só o y, ou seja, só o 2 ao quadrado, que aí vai dar mais 4. Ok? Aí, essa divisão... Essa divisão deu isso aqui. E aí, simplificando, vai dar menos 1 menos i. Quando tirar o conjugado, o menos i vai passar a ser mais i. Então, a resposta final, menos 1 mais i. Ok? Outro exemplo. Ele pede para calcular essa expressão aqui cheia de potências enormes de i. Ok? Você olha para isso, parece que vai dar muito trabalho. Mas tem uma regrinha bem prática para calcular potências de i. Bom, o i, por definição, ele é o quadrado da menos 1, né? Então, o i ao cubo vai dar o i ao quadrado vezes i de novo. O i ao quadrado já era menos 1, quando multiplicar por i de novo vai dar menos i. O i à quarta, pega o menos i, que já era o i ao cubo, multiplica por i de novo, vai ficar menos menos 1, então vai dar mais 1. Então, i à quarta dá 1. Bom, se i à quarta dá 1, i elevado a qualquer múltiplo de 4, então i elevado a 4n, você pode reescrever como i à quarta elevado a n. Só que o i à quarta dava 1, então vira 1 elevado a n, que vira 1. Então, i elevado a qualquer potência de 4 vai virar simplesmente 1. Ok? E aí, se eu tiver, por exemplo, um i elevado a 35, eu posso reescrever como i a 32 vezes i ao cubo. Só que 32 é múltiplo de 4, então i a 32 já sei que vai dar 1. E i ao cubo eu já sabia que dava menos i. Então vai ficar 1 vezes menos i, dá menos i.
ok? Então faz isso para cada uma dessas potênciazinhas aqui, você vai ver que vai sobrar isso aqui, ok? Tomem cuidado que no livro aí, nesse material tem um errinho, tá? Ali onde está escrito correção, estava menos i é mais i. Okay? E aí depois simplifica isso aí, você chega nessa divisão simples, denominador é menos i, então o conjugado vai ser mais i, multiplica em cima e embaixo, e está aí a resposta. Ok? Deixar para vocês olharem com calma depois esse outro exercício, tá? Não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já viu. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, que já é um tipo de problema um pouquinho diferente. Eu tenho aqui um número complexo, ok? Em que aparece uma variável x que ele diz que é um número real. Okay? E ele quer que você escolha esse x de modo que essa expressão aqui vire um imaginário puro. Okay? Bom, como que você vai fazer isso? Bom, o primeiro passo é calcular essa expressão, fazer essa divisão. Então pega aqui essa expressão, o denominador é isso. Para fazer a divisão, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, faz a conta, no final você chega nessa expressão aqui. Ok? Bom, aí essa expressão tem uma parte real e uma parte imaginária. Se ele quer que seja imaginário puro quer dizer que não tem a parte real. Ou seja, você quer que essa parte real seja zero. Para isso aqui ser zero, esse numerador tem que ser zero, né? Então a condição vai ser simplesmente que 2 menos 2x² seja zero. Aqui faltou ele botar o igual a zero, né? Mas ele quer que isso aí seja igual a zero. Resolve essa equaçãozinha, você vai achar os valores de x. Ok? Então esse tipo de problema não tem nada de muito difícil. É só simplificar a expressão até você ver direitinho qual que é a parte real, qual que é a parte imaginária, e aí aplicar a condição que ele pede. Bom, o conjugado é bem simples, né? A gente viu que é simplesmente mudar o sinal da parte imaginária. Ok? Mas às vezes você tem um número que você não tá escrito claramente qual que é a parte imaginária dele. Tá? Então, às vezes não é tão imediato assim calcular. Mas tem várias propriedadezinhas que ajudam nisso aí. Okay? Então, isso aqui é importante saber. Primeira propriedade é que o conjugado do conjugado, então aqui tem um z com duas barras, então o conjugado do conjugado, volta a ser o próprio z. O que é bem claro, né? Se você troca duas vezes o sinal da parte imaginária, volta para o sinal original. O conjugado é igual ao próprio z, se somente seu z for real. Também é bem simples, né? Se o conjugado faz simplesmente uma reflexão do que está acima do eixo x para baixo e vice-versa, para não mudar nada, ou seja, para o conjugado ser o próprio z, quer dizer que o z tem que estar lá no eixo x, né, na própria reta real. Ou seja, o z tem que ser real. Se você pegar o z mais o seu conjugado, vai dar 2 vezes a parte real. Okay? Demonstração também não tem nada demais. Você tem o z, que é x mais y, seu conjugado vai ser x menos y. Quando você somar, vai ficar x mais x vai dar 2x, y menos y vai sumir. Então vai dar 2x, que é 2 vezes a parte real, né? Ok? Uma maneira de reescrever isso que às vezes é útil é se z mais z barra é 2 vezes a parte real, quer dizer que você pode escrever a parte real como z mais z barra sobre 2. Ok? Isso tem essa interpretaçãozinha geométrica aqui, bem interessante. Tem aqui esse vetor vermelho aqui, que é o z. O z barra vai ser ele refletido para baixo, então esse outro vetor vermelho para baixo. A soma z mais z barra, soma de complexo científico é soma vetorial, então simplesmente traço o paralelogramo aqui, vai dar esse vetor preto aqui ao longo do eixo x. Ok? E você pode ver que a parte real do z é justamente a metade dele, né? Então z mais z barra é esse vetor preto grande, a parte real do z é exatamente a metade dele. Então z mais z barra sobre 2. Okay? Então essa é uma maneira prática de escrever a parte real de um número
de um número complexo. Se você pegar o z menos o z barra, aí vai dar 2i vezes a parte imaginária. Ok? A demonstração também é bem simplesinha. Você pega o z menos z barra, então vai ser o x mais y menos o x menos y. Agora o x menos x é que vai cancelar. Você vai ter o iy menos menos iy, então vai ficar mais 2iy. Okay? O y é a parte imaginária, então vai ficar aqui 2i, parte imaginária de z. De novo tem essa correçãozinha aí que o livro faltou o i. Okay? A parte imaginária é só o y, então ainda sobra o 2i do lado de fora. E de novo, dá para você pegar e isolar essa parte imaginária, então você chega nessa fórmula aqui. Parte imaginária de z, z menos o conjugado sobre 2i. Então, não pode esquecer do i. E também tem uma interpretação geométrica bem simples, né? Está aqui de novo o z barra está lá embaixo. Subtração de dois complexos. É a subtração vetorial, então vai estar um vetor agora ligando do z barra para o z. Então vai ficar esse vetor preto para cima aqui. Okay? A parte imaginária tem justamente o tamanho de metade desse vetor, né? Okay? Então seria z menos z barra sobre 2. Só que também tem que dividir por i, porque como o vetor está para cima, tá? Então ele é um imaginário puro. Okay? Como a parte imaginária é só o y, não é o y, então você tem que dividir também por i para tirar o i que apareceria lá em cima. Outras propriedades bem úteis. Se você for tirar o conjugado de uma soma ou subtração, basta tirar o conjugado do primeiro, o conjugado do segundo e depois somar ou subtrair. Mesma coisa para multiplicação. Conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados. Conjugado da divisão é a divisão dos conjugados. Então, z1 barra dividido por z2 barra. O conjugado de uma potência, z elevado a n, com n natural, vai ser o conjugado de z elevado a n. Okay? Então, operação de conjugação se distribui pelas operações. Okay? Se tiver conjugado de uma soma, multiplicação, divisão de vários termos, basta aplicar o conjugado em cada termo separadamente e depois fazer as operações. Bom, leiam depois com cuidado essas demonstrações aqui. É bom vocês se acostumarem a ler demonstrações, porque ajuda você a perceber se você está entendendo bem os conceitos e também ver como as propriedades podem ser usadas na prática. Tá aqui. Vou fazer só essa demonstração aqui. Tá? Então aqui eu quero ter multiplicação. Eu vou querer mostrar que o conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados. Okay? Como que você demonstra esse tipo de coisa? Simplesmente você pega aqui, faz a multiplicação, pega um z1 igual a x1 mais y1, z2 igual a x2 mais y2, faz a multiplicação, tá? Usando a fórmula da multiplicação, então distributividade, você chega nisso. E agora você quer calcular o conjugado dessa multiplicação, então você já está vendo aqui a parte real, a parte imaginária, então é só mudar o sinal da parte imaginária. Né? Okay? Aí aqui ele sai mexendo a expressão até chegar no conjugado de z1 vezes conjugado de z2. Okay? Eu acho mais fácil fazer primeiro só isso aqui, aí chega na fórmula para o conjugado de z1 vezes z2. Aí, ao invés de pegar isso aqui e sair mexendo para chegar nisso, eu acho mais fácil você pegar depois o outro lado da igualdade que você quer provar, então, conjugado de z1 vezes conjugado de z2, e trabalhar de trás para frente. Conjugado de z1 vai ser x1 menos y1, conjugado de z2 vai ser isso aqui, pega isso, multiplica por aqui, faz a distributividade, no final você vai ver que vai chegar na mesma coisa. Chegou na mesma expressão, então quer dizer que isso aqui é igual a isso. Ok? Leiam depois com cuidado aqui a demonstração da divisão. E assim vai. Uma consequência importante dessas propriedades é esse corolário aqui, esse resultado aqui, que diz que se você tem uma equação, tá? Uma equação algébrica, uma constante vezes z ao quadrado, mais constante vezes z, constante mais uma constante, pode ter potência maior que 2, constante vezes z ao cubo, constante vezes z a 4, né? Igual a zero, okay? Em que todos os coeficientes sejam reais, okay? Toda vez uma equação de grau n
pode ter raízes reais e pode ter também algumas raízes complexas, né? Ok? Quando vocês resolviam uma equação de segundo grau usando Bhaskara, vocês sabiam que toda vez que aparecesse uma raiz complexa, sempre aparecia também o conjugado dela, né? Era sempre alguma coisa mais ou menos i vezes outra coisa. Então aparecia sempre aos pares. Uma raiz complexa e o conjugado dela. Isso vai acontecer com a equação de qualquer grau em que os coeficientes sejam todos reais. Por quê? Porque digamos que eu tenha uma equação aqui, ok? Onde os A são reais, o Z é a variável. E digamos que eu já tenha achado uma raiz Z0, ok? Eu vou mostrar que o conjugado dela, Z0 bar, também é uma raiz. Ou seja, se Z0 é a raiz, o conjugado também vai ser. Ok? Como que eu faço isso? Simplesmente pego o Z0 bar e joga lá na equação. Então vou ficar com isso aqui. Ok? Aí usa aquelas propriedadezinhas. Aqui eu tenho uma potência, um conjugado de Z0 elevado a uma potência K. A gente viu que é a mesma coisa que o Z0 elevado a K e depois tirar o conjugado. Aqui eu posso tirar o conjugado para fora. E aí depois eu vou ter também uma multiplicação aqui por A. Só que como A é real, ele vai ser o próprio conjugado dele, né? Então posso no lugar de A botar o A barra. Já que é a mesma coisa, né? Porque já era real. Agora que eu tenho aqui um conjugado, tudo somado, multiplicado, usando as propriedades eu posso colocar como um único conjugadão lá fora da expressão toda. Ok? E a expressão que sobrou aqui era justamente a equação aplicada no Z0, né? Só que como o Z0 era raiz, isso aqui vai dar zero. E aí o conjugado de zero é zero, né? Ou seja, quando joguei o Z0 barra naquela expressão, deu zero. Ou seja, o Z0 barra também é raiz. Ok? Então é um resultado algébrico bem importante que vem simplesmente ter aquelas propriedadezinhas simples lá. Ok? Então toda vez que você tiver uma equação algébrica em que todos os coeficientes sejam reais, as raízes complexas, se ocorrerem, sempre vão ocorrer em pares conjugados. A gente tem também propriedades do módulo, ok? Que também são bem simples. O módulo do conjugado é igual ao módulo de Z. Também é bem fácil de entender, né? O módulo é o comprimento do vetor, o conjugado não altera o comprimento do vetor, só reflete ele para baixo, mas o comprimento continua o mesmo. Então, o módulo de Z barra é igual ao módulo de Z. O módulo de Z é sempre maior, na verdade aqui deveria ser maior ou igual, está errado também. É maior ou igual que as suas partes reais e imaginária. Ok? Também é fácil de entender, né? Você tem um vetorzinho lá, as partes real e imaginária são os componentes do vetor, o comprimento do vetor, que seria a diagonal, é sempre maior do que a componente horizontal ou a componente vertical, né? Maior ou igual. Outras propriedades importantes. O módulo de um produto é o produto dos módulos, o módulo de uma divisão é a divisão dos módulos. Ok? Isso aqui pode parecer óbvio, porque vocês estão acostumados que isso aí vale para o módulo de números reais, né? Módulo de números reais, o módulo de um produto é o produto dos módulos. E isso aí continua valendo nos complexos, é a mesma coisa para divisão. Só que lembrem que agora o conceito de módulo, de multiplicação, de divisão mudou muito, bem diferente do que era nos reais, ok? Então não é nada óbvio que vai continuar valendo as mesmas propriedades. Então você tem que fazer as contas e provar direitinho que isso aí vale, ok? Outras propriedades importantes e bem triviais que o livro não coloca, mas eu acrescentei aqui, é que o módulo de Z é sempre maior ou igual a zero, de novo, parecido com os reais, né? E que o módulo de Z é igual a zero se somente se o Z for zero. Okay? Se você usa a fórmula do módulo, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, você vai ver que isso aí é bem trivial de mostrar. Tá aqui, deixei como exercício, né, como no livro fala, vocês provarem essas propriedades direitinho, e é importante que vocês façam isso aí, ok? Para treinar, ver se vocês estão entendendo bem os conceitos. Se tiverem alguma dificuldade, dá uma olhada lá no livro do Zani, que está disponível também lá nos materiais. Tem demonstrações bem simplesinhas dessas propriedades.
Outra propriedade importante, que é chamada de desigualdade triangular. O módulo de uma soma de números complexos é sempre menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Demonstração não. A interpretação geométrica disso é bem simples. Tá aqui dois números complexos, né, dois vetores vermelhos Z1 e Z2. A soma de complexos é soma vetorial, então faz a regra do paralelogramo, pega a diagonal, vai ser esse vetor preto que vai ser o Z1 mais Z2. O módulo de Z1 mais Z2 é o comprimento desse vetor preto, né? Ok? E aí, pela desigualdade triangular de triângulos mesmo da geometria, eu tenho aqui um triângulo, certo? Metade desse paralelogramo vai ser um triângulo em que um lado vai ser esse vetor preto, que é o comprimento é módulo de Z1 mais Z2, os outros lados são esse primeiro vetor vermelho, que é módulo de Z1, comprimento dele, e o outro esse segmento verde, que tem o mesmo tamanho do vetor Z2, né? Então, módulo de Z2. E você sabe na geometria que o módulo, que esse comprimento do vetor preto vai ser menor ou igual que a soma dos outros dois lados. Então, o módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual que o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Outra desigualdade que também é útil e que vem dessa, que também tem uma interpretação geométrica, deixar para vocês pensarem qual que é que o módulo de uma subtração é maior ou igual, toma cuidado que antes era menor ou igual, agora é maior ou igual, que o módulo do módulo de Z1 menos o módulo de Z2. Ok? A desigualdade um pouquinho mais complicada, mas se vocês pararem para pensar, tem uma interpretação geométrica boa também. Tá aqui as demonstrações. Ok? É importante vocês lerem isso aqui com cuidado, verem se estão entendendo cada passagem. Cada passagem é simplesmente o uso de algumas daquelas propriedades que a gente viu lá em cima. Ok? Então chequem direitinho se entenderam tudo, que é uma boa maneira de ver se vocês estão realmente sabendo usar as propriedades, entendendo os conceitos. E aí depois tem esse quadro aqui, isso aqui não é nada muito importante, então não esquenta a cabeça com isso, ok? E por enquanto é só isso. Até mais.